falsa informação de que as torcidas organizadas de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estejam convocando um ato justamente para o dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista, mesma data e local, onde acontecerá uma manifestação convocada pelo próprio Jair Bolsonaro em resposta aos recentes avanços da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal contra ele. O ex-secretário advogado de Bolsonaro, Fábio Van Garten, afirmou o seguinte na rede social X, abro aspas, boataria que outro grupo político esteja marcando manifestação para o mesmo dia 25/2, no mesmo local do nosso ato. Espero que as autoridades competentes desmintam referido absurdo. Torcidas organizadas já negaram envolvimento e participação. Informo também que todos os protocolos e autorizações já foram devidamente encaminhados para que todo o evento transcorra de forma ordenada e pacífica. Fica cada dia mais evidente quem sempre quer tumultuar, distorcer e mentir. Fecho aspas. Ana Paula, tá um vale tudo para evitar esse movimento, né? Esse é um sucesso e a Avenida Paulista fica lotada, hein? Pois é, a questão, Adriana, é que não tem como eles pararem essa força política do presidente Bolsonaro, porque o brasileiro hoje ele tem uma independência intelectual que, claro, com todo respeito ao movimento que o presidente Bolsonaro trouxe para o Brasil, para a direita no Brasil, essa independência intelectual hoje vai muito além até do presidente Bolsonaro. E esse é um despertar importantíssimo, né? O presidente Bolsonaro fez parte desse caminho do brasileiro para essa conquista desta independência intelectual, assim como o Tarcísio, como o ministro dele, o ministro Paulo Guedes também, né, que saiu daquela esfera do economês e trouxe o que de fato semeia o progresso da nossa economia numa linguagem popular, numa conversa direta com o eleitor do presidente Bolsonaro, aquele que votou e que de maneira justa, cobra resultados, né? Então não tem volta mais, Adriana. Eu acredito que estará cheio, sim, mas não tem volta mais. Esse trem já partiu da estação. O brasileiro não quer olhar para trás mais e falar que o PSDB era o partido de direita no Brasil. O brasileiro já entendeu o teatro das tesouras, a falsidade toda ideológica, o que é a social-democracia, os fabianos, né, como eles enganaram o povo durante muito tempo. O brasileiro hoje sabe os nomes dos ministros do Supremo, das comissões parlamentares, na Câmara, do Senado, na CCJ. O brasileiro hoje acompanha uma sabatina para o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que o Augusto pode até comentar, né, de uma maneira muito mais abrangente do que eu, se ele já viu em algum momento, né, de tantos anos de janela no jornalismo, o brasileiro tão engajado e apaixonado pela política, pelas rédeas da política. Apaixonado não quer dizer que está sempre, né, feliz com os resultados, mas apaixonado no sentido de eu quero e eu vou participar disso. Eu vou participar não apenas do despertar verdadeiro político, sem a enganação. É por isso que os censores eles são loucos com essas mordaças e PL do 2630 da censura, porque essa independência e essa paixão pelas rédeas da política, isso tudo apareceu com as redes sociais, com a informação. Então, eles perderam o monopólio da informação. O que eles dizem hoje, a gente checa. Então, Adriana, eu acho que a oposição, os governistas, eles podem chiar, eles podem espernear, eles podem chorar rios de lágrimas, mas esse trem do despertar e de querer participar efetivamente da política no Brasil, do brasileiro, esse trem não volta mais para a estação. Eu queria dar um depoimento que eu ia fazer essa pequena manifestação no fim do programa e faço agora, Ana, porque tem tudo a ver com a pergunta que você fez. Eu nunca vi
nada parecido com o que aconteceu neste ano no Carnaval de Itaquaritinga, como uma espécie de radar, né, do que se passa na cabeça do povo aí, sem manifestações ostensivas, conversa direta, né? Eu passei o carnaval em Itaquaritinga. Itaquaritinga tem tradição carnavalesca muito forte, escolas com 50 anos, blocos com milhares de pessoas. Pois bem, neste ano se repetiu um fenômeno aí que vem ocorrendo há uns 3. Tá? A população da cidade, que é de 50 mil pessoas, é duplicada ou triplicada pelos que vêm de fora. Então não era só gente de lá. Detalhe, como eu sou de uma família de políticos, é evidente que em Itaquaritinga tem gente que não gosta da minha família, não gosta de mim e tal. Isso é anterior à polarização do Brasil agora. Tal. Ninguém é unanimidade em lugar nenhum. E, sobretudo, se você tem um passado ligado à política. Eu fiquei 3 dias no meio do povo, literalmente, cara, aquela multidão. Eu não ouvi uma única manifestação hostil. E foram centenas ou milhares, sem nenhum exagero, de manifestações de carinho pelo trabalho feito aqui na Oeste. Todo mundo mandando beijos, abraços para vocês e dizendo e passando a mais estimulante das mensagens. Olha, não parem, nós estamos com vocês. Tá? O que vocês estão dizendo representa o que a gente pensa. E isso no meio de conversas de carnaval e sem que houvesse alguma coisa organizada, alguma faixa, nada. Nada. Eu nunca vi uma prova tão evidente. E repito, não se cinge a um município, não. Era gente que vinha, vai gente para lá do estado inteiro, do Brasil, muita gente, e do estado inteiro. Todos, se você somar o que eu vi, você tem a prova mais evidente e incontestável do sentimento popular com que eles estão agora. Exaustos de medidas arbitrárias, tá? Cientes de que é uma perseguição específica e indignados com a demonstração de poder que não tem, né, o Supremo, as demonstrações que o Supremo dá do poder que não tem, não é real, indignados com a falta de com a reação medrosa dos parlamentares e dispostos a manifestar democraticamente o que pensam e a começar a decidir as coisas nessa eleição deste ano já. Eu voltei convencido de que os que acham que a direita não tem força no Brasil, eles vão ter uma amostra que as eleições municipais não costumam oferecer, porque elas não têm muito a ver com a eleição federal, a eleição presidencial, pois este ano terão, pelo erro cometido pelo PT, que nacionalizou a eleição. E pelo que está acontecendo agora, eu voltei empolgado e quero aproveitar para... Você não tem tempo de saber com quem você está conversando. Então eu queria agradecer em nome do pessoal todo aqui, porque eles mandaram beijos e abraços e muito carinho, né? Explícito para vocês. Quero agradecer a todos. Aí é isso que nos estimula, como eu respondia. E que a gente não se rende, não. Não se rende. E isso aqui não é bravata. A gente está nessa resistência faz tempo e é por isso, como tem dito o Silvio na abertura do programa, que vocês precisam ajudar a aumentar o número de assinantes da Oeste mais ainda, porque todos, sem exceção, mencionaram a Oeste. Eles entendem a importância da revista e enxergam na revista um meio seguro de saber o que se passa no Brasil.
É isso. É o nosso agradecimento, é a sensação que eu tenho nas ruas também. E, Augusto, 87.490 telas ligadas com a gente agora. É um sinal disso tudo também, desse apoio ao nosso trabalho. Uma quarta-feira de cinzas. Né? Pois é. E quando a gente fala telas, é porque na frente de cada uma dessas telas sempre mais pode ter mais de uma pessoa, diversas, aliás. Silvio, então ainda sobre o assunto, essa perseguição toda vai de alguma forma fortalecendo o Bolsonaro e os apoiadores também? Olha, Adriana, pode acabar tendo esse efeito, quero dizer, claro. A impressão que eu tenho, continuando pelo fio do Augusto, né, dessa manifestação importante que o Augusto traz, um depoimento de quem estava nas ruas e quem conversou com as pessoas, e muitas vezes as pessoas param justamente a gente para conversar e são anônimos até a gente perguntar quem é. Aí a pessoa fala, não, eu estou do outro lado da tela, eu janto com vocês quase todo dia, ou tomo um café, ou eu estou aqui no celular quando eu posso, quando eu tenho um tempinho para assistir, assisto depois, porque o programa fica disponível no YouTube, eu leio o site da Revista Oeste, porque eu confio. O presidente Jair Bolsonaro, por onde ele passa, desde a virada de 2023, desde que ele deixou o poder, ele arrasta multidões. As pessoas o procuram para tirar uma foto, para conversar. Ele está em Angra dos Reis, ele abre as portas da casa dele para tomar um café ali, um pão com manteiga todos os dias com as pessoas. Uma resenha. Ele é próximo. Isso demonstra uma proximidade com o seu eleitor. É absolutamente o contrário do que acontece com o atual mandatário da República, que está tirando fotos nas pirâmides de Gizé, né, no Egito, ao lado da primeira-dama. É algo absolutamente o contrário. O presidente Lula só discursa para a plateia controlada, só discursa em cima de um tablado, um palco, cercado de seguranças e diante de pessoas que foram checadas antes de estar ali naquela plateia. É filiado ao PT? É filiado ao PSOL? É militante da CUT? É simpatizante? Então você pode entrar. É o contrário do presidente Jair Bolsonaro. Então o que ele diz nesse vídeo espontâneo que gravou, colocou nas redes sociais essa semana eu quero uma fotografia. Eu quero mostrar que eu tenho público e eu tenho direito constitucional de reunião. Isso é direito constitucional. Eu posso falar diretamente e francamente para várias pessoas na Avenida Paulista, que é um símbolo de passeatas e protestos históricos, inclusive políticos. Diretas Já, por exemplo, entre outras tantas manifestações que vieram na esteira de 2013. E ele ainda foi prudente ao afirmar, por favor, não levem cartazes, não levem faixas, usem as cores da bandeira brasileira. Esse é o recado que a gente quer dar. Então, é tudo muito legítimo. A gente espera que tudo corra bem. O governador Tarcísio de Freitas parece, segundo informação publicada na CNN agora há pouco, que vai à manifestação. Outros políticos também podem ir a essa, eu não sei nem se a gente pode chamar de manifestação. Isso é um ato. Isso é uma chamada em praça pública, num dia em que a Avenida Paulista está fechada, num horário determinado, sem nenhum tipo de convocação feita por grupos. Pelo contrário, ele está lá para mostrar algo totalmente diferente do dia 8 de janeiro de 2023, quando tentam atribuir a ele uma tentativa de golpe, que já é uma expressão absurda, sobre aquela baderna, aquele tumulto que ocorreu. E pessoas estão sendo condenadas por depredação, entre outros crimes que não aconteceram. Para finalizar, o que ele está tentando dizer esse aqui é o tipo de fotografia quando eu estou... Qualquer outra coisa que tenha ocorrido com depredação passível de punição, segundo o nosso Código de Processo Penal, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Se tiver infiltrados, inclusive, na Avenida Paulista, vai ser muito mais fácil de identificar. Fecha o assunto pra gente, Piotr. Dia 25, aliás, sem ser esse domingo próximo. Eu só vou complementar rapidamente. Meus colegas já fizeram aí uma análise muito completa. Naquela convocação feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ele usa uma expressão que é a síntese deste ato. Ele diz que é em defesa do Estado democrático de direito. Eu vou insistir nessa expressão porque isso é muito importante. O Estado democrático de direito é aquele conjunto de leis que garantiu este país desde a Constituição até agora, até recentemente,
antes de vermos o Supremo avançar sobre não só a Constituição, como também sobre os outros poderes, sobretudo o Congresso Nacional. Era aquele Brasil pacificado no entendimento do que era democracia, liberdade de expressão, com todas as garantias constitucionais. Este é o Brasil, é a defesa deste país, não este país de insegurança jurídica e de afrontas constitucionais que nós estamos vendo. É contra isso, mas sobretudo em defesa do Estado democrático de direito, que tem uma diferença muito grande para o Estado de Direito, que são regras apenas que um governo segue. O Estado democrático de direito são regras democráticas que o Estado segue, que um governo segue. Então, o ato é em defesa do Estado democrático de direito, independentemente do que você acha do ponto de vista político deste ou daquele. Porque eleições livres só acontecem no Estado democrático de direito. As pessoas só podem se manifestar às ruas no Estado democrático de direito. Não tem outro caminho, não tem atalho para isso. É a democracia que tem que ser defendida. A de verdade, a real, a que todos nós conhecemos desde a redemocratização, com tudo deixado muito claro pelos constituintes lá em 1988. Bom, Ana Paula, vamos aguardar as manchetes do dia 26 de fevereiro, então, as recentes, agora depois do Carnaval, traziam a notícia de milhões de pessoas acompanhando blocos. Vamos ver na segunda-feira, sem ser essa próxima. Sem ser a próxima outra. Né? Isso, e essas manifestações, né, de apoio, não apenas ao presidente Bolsonaro, mas a todo esse movimento, esse despertar que estávamos falando, é um movimento que é avassalador, porque ele atinge o campo físico, por onde o presidente Bolsonaro passa, como o Silvio mencionou, mas ele atinge também o campo virtual. São centenas de milhares de pessoas assistindo o presidente Bolsonaro aqui ao vivo, né? Foram mais de 310 mil telas simultâneas. No outro dia já eram mais de 2 milhões de visualizações, e assim foi com a live dele poucos dias antes da nossa entrevista. Então, Adriana, esse despertar ele não volta. Eu queria me unir ao depoimento do Augusto, porque é emocionante ouvir isso, né? Sempre que eu vou ao Brasil, a gente se depara com as pessoas, é no táxi, é no Uber, é no cafezinho, é no hotel, as pessoas sempre mencionam a revista Oeste. Então, eu queria fazer coro com o Augusto para agradecer você que está aí do outro lado, que mantém este programa de pé, este programa, todos os programas da grade da Revista Oeste, a Revista Oeste em si. Eu vou abrir aqui um comentário particular que eu já fiz com o Augusto, com o mestre Guzzo, com o próprio Jairo, que hoje a Revista Oeste é o principal projeto da minha vida, porque eu acho que existe uma tarefa que nos foi concedida. Quando eu falo nos foi concedida, eu coloco você também aí do outro lado da tela. Chegou a vez da nossa geração, que recebeu um legado de liberdade de homens e mulheres fortes ao longo de anos de história, e agora chegou a nossa vez, né, de receber essa tocha, esse legado da liberdade e lutar por ele, para que ele seja passado para os nossos filhos da mesma maneira. Então, Augusto, ontem aqui, né, no meu aniversário, eu fiquei muito feliz com as manifestações de carinho nas redes sociais, no próprio chat, mas impressionante que a grande maioria, né, das manifestações, dos desejos de feliz aniversário, a grande maioria vinha, eu sou assinante da Oeste, vinha com um a mais que é gratificante. Eu sou assinante da Oeste, parabéns pelo aniversário e pelo Oeste Sem Filtro. Então, esse movimento todo que nós começamos juntos, nós aqui desse lado da tela e você aí do outro lado, é isso que é avassalador para eles. É um trem muito grande que não volta mais para a estação, porque nós entendemos o valor histórico, inclusive, do que nós estamos vivendo. Do que nós estamos vivendo e a importância para as nossas famílias, para os nossos filhos, para o nosso país, do que nós estamos fazendo juntos.
Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente a sua assinatura, você que renovou a assinatura. E semana que vem a gente tem um spoiler, eu não vou falar não, mas uma surpresa para você que quer assinar a Revista Oeste. Mas aí semana que vem a gente conversa. Mais uma vez, muito obrigada.